A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em três categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e não podemos usá-las no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas três fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as duas autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15 e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @IG 1318 37 300 de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção! Seja você também membro desta igreja virtual @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar com as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados, omitindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, comunicações entre elas. Por isso, nós utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Com essas nossas atividades, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada
sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25, 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Muita atenção. Todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo, para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se também de pedir um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nesta obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos os que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas dízimos, independente do valor, terão prioridades em todas as nossas bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo o que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. É como Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então, lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país. E assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. E muita atenção, todos que querem o Senhor Jesus falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteada quais delas serão transmitidas novamente no sábado e domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra no seu coração. Glórias ao nosso Senhor Deus, abençoados. Agora irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas
ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos dar início às nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco em um, em um só Espírito. Glórias ao nosso Senhor Deus. Nesta live da tua igreja virtual, @AIG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Agora vamos estar fazendo uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora estar fazendo, sorteando mais uma oração para dar continuidade aos sorteios, para dar início aos sorteios dos rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. A oração sorteada é a oração de número 4. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmos das Escrituras Sagradas. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando essa sua live, desta sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão, de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal sai agora pelo poder que há no sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Agora, abençoados, escolha o número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha o número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo de verdade falar ao seu coração com um livro, através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. E por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para você interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar início agora aos sorteios dos rebanhos. Escolha o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. E o livro sorteado é o livro de 2 Reis, 25 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. 2 Reis, 25 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Abençoado. 25. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo.
25. O capítulo sorteado é o capítulo 21 do livro de 2 Reis. Capítulo 21. Capítulo 21 contém 26 versículos, que diz assim: o reinado de Amon de Judá, versículo 19, 20, 21 e 22. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Mesulemete e era filha de Aruz de Jobibá. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés seu pai. Andou em todo o caminho em que andara seu pai, serviu a ídolos a que ele servira e os adorou. Assim abandonou ele o Senhor Deus de seus pais e não andou no caminho do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, pá, e rebanho de número 7, ímpar. E o livro sorteado é o livro de 1 Pedro, 5 capítulos. Livro de 1 Pedro, 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. 5 capítulos. Vamos ao sorteio. Capítulo sorteado é o capítulo 4 do livro de 1 Pedro. Capítulo 4 contém 19 versículos, que diz assim: a morte para o pecado e a pureza de vida. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, amai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não correrás com ele ao mesmo excesso de devassidão. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 4, pá, e 3, ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de 2 Timóteo, 4 capítulo. Livro de 2 Timóteo. Livro de 2 Timóteo, 4 capítulo. Capítulo 4 do livro de 2 Timóteo, que contém 22 versículos, que diz assim: a fidelidade e o zelo na pregação. Versículo 1, 2, 3 e 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra insta, que seja oportuno, que não corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo e que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 2, pá, e rebanho de número 1, ímpar. Glórias ao nosso Senhor. E o livro sorteado é o livro de Apocalipse, 22 capítulos. Livro de Apocalipse, 22 capítulos. E o capítulo sorteado é o capítulo 21 do livro de Apocalipse. Capítulo 21 do livro de Apocalipse contém 27 versículos, que diz assim: a Nova Jerusalém,
versículo 9, 10, 11 e 12. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: Vem, mostra-te a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Vamos aqui a mais um rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Números, 36 capítulos. Livro de Números. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. Capítulo sorteado é o capítulo de número 25 do livro de Números, que contém 55 versículos, que diz assim: leis a favor dos pobres. Versículo 35, 36, 37 e 38. Se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino, ele viverá contigo. Não receberás dele juros em ganho. Teme, porém, ao teu Deus, para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com juro, nem lhes darás o teu mantimento por causa de lucro. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para vos dar a terra de Canaã e para ser o vosso Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados, agora iremos apresentar uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhe as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrar em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto,
Participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. E muita atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. Primeira, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Segunda, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar e receba 200 milhões de reais. Terceira, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Quarta, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas, examine João 9,31 e receba 200 milhões de reais. Quinta, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não tinha discípulos políticos e receba 200 milhões de reais. Sexta, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido que quem crê no Senhor Jesus não pagar imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus ou Cristo, recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. Sétima, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos dar continuidade aqui aos sorteios dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus ou Cristo, mas antes vamos sortear mais uma oração, e a oração sorteada é a oração de número 8. Glórias ao nosso Senhor Deus. Fortíssimo Senhor e libertador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus ou Cristo, eu peço que haja a expulsão de toda a obra do mal que estivesse levantando contra a tua poderosa palavra sendo ministrada agora, e que todas essas vidas dos fiéis membros, seguidores e inscritos dessa sua igreja virtual, @IG1-318-37-300, recebam a libertação e fortalecimento para serem mais que vencedores, para mais honra e glória do teu santíssimo nome, através do poder que há no sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Vamos dar continuidade aqui agora aos sorteios. Escolha o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. O sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Neemias, 13 capítulos. Livro de Neemias. Glórias ao nosso Senhor Deus. 13 capítulos. Capítulo 9 do livro de Neemias. Capítulo 9 do livro de Neemias contém, Deus, contém 37 versículos, que diz assim, no versículo 13, 14, 15 e 16. Arrependimento e confissão dos pecados.
Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, e lhes desse juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhe fizeste conhecido, preceitos, estatutos e lei. Por intermédio de Moisés, teu servo, lhes mandastes. Pão dos céus lhes deste na sua fome, e água da rocha que fizeste brotar na sua sede. E lhes disseste que entrassem para possuírem a terra que com mão levantada lhe jurastes dar. Porém, eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e 13, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Ageu, 2 capítulos. Livro de Ageu. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Ageu, 2 capítulos. Capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de Ageu, que contém 15 versículos, que diz assim: Ageu exorta o povo a reedificar o templo. Versículo 2, 3, 4 e 5. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: a casa é tempo de habitar-te vós em casa apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruína. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Livro sorteado é o livro de Gênesis, 50 capítulos. Livro de Gênesis, 50 capítulos. Capítulo sorteado é o capítulo 22 do livro de Gênesis. Capítulo 22 contém 24 versículos, que diz assim: o Senhor Deus prova Abraão. Senhor Deus prova Abraão. Versículo 1, 2, 3 e 4. Depois dessas coisas, pôs o Senhor Deus Abraão à prova, ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou teu Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Chamou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão aos olhos, viu o lugar de longe. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e 5, ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio. E o livro sorteado é o livro de Isaías, 66 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Isaías, 66 capítulos. Capítulo sorteado do livro de Isaías é o capítulo 60 do livro de Isaías. Capítulo 60 contém 22 versículos, que diz assim: a glória da nova Jerusalém. Versículo 1, 2, 3 e 4. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, tuas filhas são trazidas
nos braços. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui agora ao último rebanho. Rebanho de número 18 par e 17 ímpar. E o livro sorteado é o livro de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. 1 Tessalonicenses. Glórias ao nosso Senhor. 5 capítulos. Capítulo sorteado é o capítulo de número 2 do livro de 1 Tessalonicenses, que contém 20 versículos, que diz assim: glórias ao nosso Senhor Deus. O proceder do apóstolo Paulo e seus cooperadores na evangelização de Tessalônica, glórias ao nosso Senhor Deus, versículo 6, 7, 8 e 9. Também jamais andando buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornando carinhosos entre vós. Qual ama que acaricia os próprios filhos? Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornasse muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga e de nossa noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós. Vos proclamamos o evangelho de Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Abençoados. Agora iremos apresentar uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais estão oferecendo. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção! É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você.
Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E muita atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradias. Primeira, oferta. Segunda, sacerdote. Terceira, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarta, oração. Quinta, orar. Sexta, dízimos. Sétima, ter um lugar particular em sua casa ou em outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Perdão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora sortear mais uma oração para a gente dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. A oração sorteada é a oração de número 5. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Senhor Deus Santíssimo, tremendo e todo-poderoso, eu peço que haja agora, através dessa ministração da tua forte palavra, o crescimento na fé de cada um fiel guerreiro ou guerreira do seu forte exército, que está ligado agora conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300, e eles sejam fortalecidos para combater o bom combate, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, junto conosco, em um só Espírito e em um nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Perdão. Eita glória. Gratidão pela presença. Abençoados, vamos agora dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize agora o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. E o livro sorteado é o livro de Josué, 24 capítulos. Livro de Josué, 24 capítulos. Glória.
Gratidão pela presença de todos. Capítulo 23 do livro de Josué. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo sorteado é o capítulo 23, que contém 16 versículos. Que diz assim: Josué exorta o povo a observar a lei do Senhor. Versículo 1, 2, 3 e 4. Passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todos o Israel, os seus anciões e os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e disse-lhes: Já sou velho e entrando em dias, e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas essas gerações por causa de vós. Porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Veja aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, essas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, umas e outras, desde o Jordão até o Mar Grande para o pôr do sol. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. Livro de 2 Crônicas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 17 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 17 contém 18 versículos, que diz assim: Estabelecido o reino de Josafá, o reinado de Josafá. Versículo 1, 2, 3 e 4. Em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também na cidade de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou Balaíns. Antes procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. O livro sorteado é o livro de 2 João, um capítulo. Livro de 2 João. Livro de 2 João, um capítulo. Que diz assim, que contém 13 versículos, que diz assim: Os falsos ensinadores e como tratá-los, versículos 7, 8, 9 e 10. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que tens realizado com esforço, mas para receber este completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem o Senhor Deus. E quem permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. E o livro sorteado é o livro de Salmos, 150 capítulos. Livro de Salmos. 150 capítulos. Vamos ao sorteio aqui do capítulo do livro de Salmos. Capítulo sorteado, capítulo 149 do livro de Salmos. 149. Capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. 149 do livro de Salmos. Capítulo 149 contém 9 versículos, que diz assim, no versículo 1, 2, 3 e 4. Aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozijeis Israel no seu Criador, exulte no seu Rei os filhos de Sião, louve-lhe o nome com flauta, cante-lhe salmos com adúfia e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Ruth, 4 capítulos.
livro de Ruth, livro de Ruth, glórias ao nosso Senhor, 4 capítulos, capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de Ruth. Capítulo 3 contém 18 versículos, que diz assim: Ruth e Boaz na eira, versículo 1, 2, 3 e 4. Disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar-te um lar, para que sejais feliz. Ora, pois não é Boaz na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes. Eis que esta noite alimpará a cevada na eira. Banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos, e desça a eira. Porém, não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora aqui estar sorteando mais uma oração para darmos continuidade aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. E a oração sorteada é a oração de número 6. Glórias ao nosso Senhor Deus, a oração de número 6. Senhor Deus, forte e fiel, rocha e fortaleza, eu peço ao Senhor que todas essas preciosas vidas ligadas conosco em um só espírito, nesta sua igreja virtual, @IG 1-318-37-300, sejam limpas, libertas e purificadas pela tua verdadeira palavra sendo ministrada, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui dar continuidade. Não se esqueçam de mentalizar um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. O livro sorteado é o livro de Filemão, um capítulo. Livro de Filemão, um capítulo. Filemão contém 25 versículos, que diz assim: Paulo intercede em favor de Onésimo. Versículo 13, 14, 15 e 16. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que os recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Jó, 42 capítulos. Livro de Jó. 42 capítulos. Capítulo sorteado é o capítulo 28 do livro de Jó. Capítulo 28 contém 28 versículos, que diz assim: a verdadeira sabedoria é dom de Deus. Versículo 12, 13, 14 e 15. Glórias ao nosso Senhor Deus. Mas de onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz: ela não está em mim. E o mar diz: não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Joel, 3 capítulos. Livro de Joel. Glórias ao nosso Senhor Deus. 3 capítulos.
capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de Joel. Capítulo 1 do livro de Joel contém 20 versículos, que diz assim: a carestia causada pelo gafanhoto e pela cerca. Versículo 8, 9, 10 e 11. Glórias ao nosso Senhor Deus. Lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está a casa da casa do Senhor, a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes e ministros do Senhor estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído. E vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uiva, vinhateiros sobre o trigo, e sofre a cevada, porque pareceu a mercê dos campos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Mateus, 28 capítulos. Livro de Mateus, 28 capítulos. Capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de Mateus. Capítulo 1 contém 25 versículos, que diz assim: a genealogia de Jesus o Cristo, versículo 13, 14, 15 e 16. Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azó. Azó gerou a Zodaque, Zodaque a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu o Senhor Jesus, o Cristo, que se chama o Cristo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora ao último livro a ser sorteado. É o livro de Abacuque, 3 capítulos. Livro de Abacuque. Livro de Abacuque. Três capítulos. Capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de Abacuque. Capítulo 3 contém 19 versículos, que diz assim: a oração de Abacuque, versículo 1, 2, 3 e 4. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte de Pará vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. E lembrando a vocês que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada, como ela é número, tempo, quantidade e matemática, estive lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus e de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao sorteio dos 20 números. Escolha aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Você que escolheu o número 13 vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 21. Número 11, 1 Pedro, capítulo 4. Número 17, 2 Timóteo, capítulo 4. Número 12, Apocalipse, capítulo 21. Número 6, Números, capítulo 25. Número 2, Neemias, capítulo 9. Número 19, Ageu, capítulo 1. Número 16, Gênesis, capítulo 22. Número 14, Isaías, capítulo 60. Número 3, 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Número 10, Josué, capítulo 23. Número 8,
Segunda Crônicas, capítulo 17. Número 20, Segunda João, capítulo 1. Número 4, Salmos, capítulo 149. Número 9, Ruth, capítulo 3. Número 18, Filemão, capítulo 1. Número 1, Jó, capítulo 28. Número 5, Joel, capítulo 1. Número 7, Mateus, capítulo 1. E por último, número 15, Abacuque, capítulo 3. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E muita atenção, você que quer reconhecer ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declara aqui embaixo nos comentários as seguintes palavras: eu, diga seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta e depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo, que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito. No livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor Jesus, gratidão pela presença. Vamos agora às nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor, inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, no @Igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir das 16 horas e 33 minutos, na @AIG 1318 37 300. E até às 1 hora e 40 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. E receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos.
pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham as nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Eu agradeço imensamente a presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, nesta live. Agradeço a presença do Espírito Santo de verdade nesta live e agradeço também a presença de cada um de vocês abençoados que estiveram nesta live. Glórias ao nosso Senhor Deus. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na próxima live.